começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimed. A gente tá aqui de volta, né? Com o Thiago e Divando para falar mais sobre os monitoramentos ambientais, sobre a importância da gente trazer informação de qualidade, principalmente para os gestores ambientais, para as pessoas envolvidas na área que querem cada vez mais melhorar, otimizar e fazer com que todas as empresas tenham capacidade, tenham conhecimento para trazer o melhor para o nosso meio ambiente. Então, ó, vem para cá que hoje o bate-papo vai ser massa. E aí, minha gente, como é que vocês estão? E aí, Maurício, tudo bom, velho? Um abraço para essa turma boa aí que tá acompanhando a gente também. E a gente tá de volta, né? Depois de um tempinho que acompanha a gente no YouTube, divulgamos aí algumas lives e agora a gente volta com o podcast. Tem muita coisa boa hoje, viu? Eita, é isso coisa aí, boa. Maurício. Estamos aqui de volta, né? Vamos iniciar aí mais um Ambicast. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amostragem isocinética. Então, olha só, vem com a gente aqui que o assunto é bom. Para começar, a gente sempre, né, começa naquela questão bem conceitual. Então, diz aí, Edivando, o que é a amostragem isocinética? Bacana, Maurício. Maurício, esse nome aí ele é um pouco estranho, né? Eu acho que tem gente que talvez se lê o nome na headline e talvez saia correndo, mas peraí, fica aí que a gente vai desmistificar isso hoje. Maurício, a amostragem isocinética é um procedimento muito bem conceituado. É um procedimento que a gente utiliza ele para caracterizar fluxo gasoso em dutos ou chaminés industriais. Ok. Então, existem várias formas, vários procedimentos, né, várias metodologias para a gente visualizar, entender o que tem ali naquele fluxo gasoso daquela chaminé. Mas a amostragem isocinética, ela tem esse embasamento, ela é tão bem conceituada porque ela coleta os gases e as partículas na mesma velocidade que a chaminé está emitindo para a atmosfera. Isso vem de igual e cinética de velocidade. Aí isso acontece porque no interior do fluxo, no interior da chaminé, nós temos diferentes perfis de velocidade. Que é isso? Vamos com calma esse negócio aí, né? Vamos lá com calma. A chaminé, para quem conhece e para quem não conhece, é algo simples de a gente imaginar, né? A chaminé é um dispositivo vertical, na maioria das vezes, circular também, na maioria das vezes, também tem chaminé retangular, que lança na atmosfera poluentes. Esses poluentes o que não é mais desejável ali ao processo industrial. Então, a gente imaginando aí uma chaminé, por exemplo, circular, quando o fluxo gasoso ele está sendo emitido, né, e dentro da chaminé ali, a parede da chaminé, ela cria uma força contrária ao fluxo gasoso. Então, a parte do fluxo que está mais próximo à parede, ele vai ter menor velocidade. E no centro da chaminé, no centro desse círculo aí, você vai ter perfis de velocidade maior. Então você imagina que dentro da chaminé forma uma espécie de cone, né? Para cima. Então isso faz com que nós tenhamos também dentro da chaminé diferentes perfis de concentração. Porque aí depois a gente entra nesse mérito de dizer onde é que está mais ou menos concentrado. Mas essas diferentes velocidades vão trazer diferentes tipos de concentração do poluente também. Perfeito. Sobretudo dos poluentes que se comportam na forma de partícula ou das partículas e gotículas. Essas diferentes concentrações e essas diferentes velocidades, elas são muito bem amostradas e muito bem caracterizadas pela amostragem isocinética. Porque o que é que nós fazemos, né, com o equipamento? Nós introduzimos uma sonda na chaminé e nós dividimos essa seção transversal, esses diferentes perfis de velocidade em áreas. Então, o equipamento ele vai coletando um pouquinho de cada área. Eu não coloco em qualquer ponto lá dentro. Não é de qualquer jeito que pode enfiar a sonda dentro da chaminé. Inclusive tem um cálculo antes, né? Pra gente saber, através do perfil da chaminé, né? Se ela for circular, a gente tem que saber o diâmetro da chaminé, fazer esse cálculo para saber onde exatamente é esse ponto que o Ivan tá falando, né? Essa sequência de pontos, ela é calculada via procedimento. Essa, Thiago, eu acho que é a grande diferença, né? Além da troca de pontos, de você também coletar na mesma velocidade dos outros procedimentos. Porque existem, por exemplo, os monitores contínuos, bem conhecidos para fazer análise de material particulado, chamados de opacímetros.
Mas esses opassímetros, eles precisam da amostragem isocinética para aferi-los, né? Porque ela faz essa caracterização e você diminui o erro, você tem uma consistência maior naquele resultado, né? Muito bem. Então, e isso é muito importante. Existem os equipamentos de leitura direta para chaminé e dutos, né? Existem, por exemplo, o analisador de gases de combustão é um deles. Isso é possível. Mas por que a gente precisa decidir pela amostragem isocinética e não por analisadores diretos em muitos parâmetros? Não, então, essa pergunta é importante. Por que escolher a amostragem isocinética comparado com outras metodologias ou com outros métodos? Quando a gente está trabalhando, o perigo está aí. Quando a gente está trabalhando com poluentes que se comportam como partículas por conta da sua densidade, por conta do seu, enfim, por conta da sua forma mesmo de se aglomerar ali dentro do fluxo gasoso, ou as próprias partículas, quando a gente está trabalhando com isso, nós vamos ter esses diferentes perfis de concentração no interior do duto. Então, se eu chego com um equipamento de leitura direta e coloco em qualquer lugar, eu vou ter ou um falso negativo ou um falso positivo. Perfeito. E até porque, Divano, só para complementar, a sonda desses analisadores normalmente é uma sonda pequena e ela não consegue percorrer todo o fluxo da chaminé, entendeu? E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Mesmo que for coletado ponto a ponto, mas esses equipamentos eles não são apropriados para isso. Entendi. Exatamente. Então, assim, respondendo a pergunta inicial, né, a amostragem isocinética é esse procedimento que serve para caracterizar fluxo gasoso de chaminés e dutos, e a gente utiliza também, além de todas as características do fluxo gasoso, as concentrações de poluentes, que é o nosso principal interesse quando a gente está trabalhando com a preservação do meio ambiente, né, com os cuidados com o meio ambiente. E lembrando, né, minha gente, que aqui a gente tem uma lista, né, por exemplo, de vídeos que a gente já falou sobre poluentes. Ó, vamos deixar aqui em cima aqui, né, os cardzinhos para falar um pouquinho sobre poluentes, para poder entender até como é que funciona o monitoramento ambiental. Mas aí, minha gente, Tiago, veja só, fez a amostragem isocinética, a gente sabe da importância dessa metodologia, desse procedimento, mas qual é o impacto e como é que isso ajuda o gestor ambiental? Assim, a ajuda ela é bem-vinda através desse tipo de monitoramento, porque é um monitoramento normatizado, né? Através de normas da ABNT a gente consegue ter essa diretriz, né? E a ABNT ela serve para a gente tomar certas medidas e esse monitoramento ele é normatizado. Então existem, como o Divano falou, outros tipos de monitoramentos com equipamentos diferentes, mas o que se usa hoje são equipamentos normatizados para coleta isocinética. Às vezes a gente até vê no mercado, né, pessoas que estão levando outros tipos de equipamentos e falando que é um monitoramento isocinético, mas só lembrando, né, é uma média de 150 quilos que a gente leva aí de equipamentos para instalação naquelas fontes, naqueles dutos, e aí a gente consegue ajudar o gestor ambiental abrindo o olho dele para isso. Primeiro, é um monitoramento normatizado, então se existe uma norma para a BNT, normalmente, né, o laboratório também tem que ser certificado. Perfeito. E hoje a gente tem uma ISO, que é a ISO 17025, que ele pode também sugerir que o laboratório tenha esse tipo de certificação, e hoje a Ambimet está a largos passos, vamos dizer aí, para a conquista do novo, da 17025, né, no nosso laboratório. Então, quer dizer, o gestor ambiental, ele tem que ter esse olhar para o tipo de equipamento, quem é o laboratório que vai analisar e as pessoas, né? É muito importante que as pessoas tenham uma base, uma equipe para realizar esse tipo de monitoramento, porque não é um monitoramento simples. E a gente precisa ter um amparo tanto administrativo quanto um amparo técnico dentro da empresa. Então fica mais evidente quando você tem uma empresa que tenha vários funcionários, cada um desempenha uma função, e para o gestor ambiental fica mais fácil decidir se vai tomar partido por essa empresa que tem mais pessoas e tem um amparo maior, ou para aquela empresa que só tem 2, 3 pessoas para resolver o problema dele. Então, o problema de emissões ambientais, ou emissões e qualidade do ar de uma forma geral, é um problema sério,
Isso a gente tem que caracterizar mesmo, é um problema sério para o meio ambiente e para a sociedade que compõe aquele ambiente. E o gestor ambiental tem que estar amparado por uma empresa com respaldo, né? Para realizar aqueles tipos de monitoramentos ambientais. E hoje a gente está falando de chaminé, que é a nossa especialidade aqui, mas para os monitoramentos de chaminés, esses monitoramentos também têm que serem feitos com responsabilidade, né? Confiança, né, Thiago? Exatamente. O gestor ambiental precisa, pelo que você está comentando, o gestor ambiental precisa se sentir confiante em contratar uma empresa que realmente vai fazer a amostragem isocinética, né? Porque, de repente, a pessoa sobe lá para fazer a amostragem, para fazer o monitoramento, e, de repente, não é a metodologia adequada, né? Como você está dizendo. Então, assim, confiança é um negócio importante. E até porque tem algumas coisas que o gestor ambiental pode olhar, além dessas que eu falei, durante o monitoramento, de se estranhar se a equipe vai para a chaminé fazer o monitoramento isocinético e com pouco tempo ela desce. Não, já terminei. Esse monitoramento é um monitoramento muito complicado porque, como eu falei, são 150 kg de equipamentos que às vezes você precisa colocar isso numa altura na chaminé. Então tem que levar todos os equipamentos até essa altura, montar tudo. Tem uma série de passos que você deve cumprir que normalmente leva um dia inteiro para se fazer o monitoramento de uma fonte. E aí, enfim, 4, 5 horas para fazer o monitoramento de uma fonte, além de subir esses equipamentos, de levar até o local. Então, tem as intempéries do próprio processo, do tempo também, que a gente pode levar isso em consideração, se choveu, se fez sol. Enfim, é uma série de um contexto muito grande para você tomar essa decisão, né? E aí tem que estar de olho nisso. Na empresa, no processo, como se deu. Se a empresa tem todas as documentações também, Perfeito. né? E é muito importante isso também, da gente saber se essa empresa tem as documentações formalizadas, né? Não adianta só dizer que tem, né, Thiago? Tem que mostrar, né? Exatamente. E isso é muito importante. A resposta também, né? Tipo, alguém que ligue para a Ambimet hoje e solicita as documentações, em 5 minutos está no e-mail dele. Perfeito. Então, a gente tem essa organização aqui. Vou puxar a sardinha para o nosso lado também agora, porque a gente tem esse bate-bola muito rápido com os nossos clientes, entendeu? E aí a gente tem esse interesse de mostrar isso para os gestores ambientais. Perfeito, Thiago. Existem várias formas, também outras formas da amostragem isocinética auxiliar o gestor ambiental. O gestor ambiental, quando ele vai contratar uma amostragem isocinética de uma empresa, ele contrata ou porque isso é de forma compulsória, né? Porque está na condicionante da licença ambiental dele, que a gente já falou aqui também em outros podcasts, né? Então, ele tem uma licença na mão e a licença condiciona ele a fazer a amostragem isocinética. E na condicionante vem assim, realizar a amostragem isocinética de isso, daquilo e tal. Então, por si só, a amostragem isocinética já auxilia ele no controle, né? E na apresentação da evidência dessa condicionante para que ele não tenha nenhum problema. Mas um outro ponto muito importante também é que a amostragem isocinética ela traz para a gente uma gama, uma diversidade de vários resultados e de muitas variáveis. Então, não é uma amostragem que vai dizer, ali tem 10 miligramas de particulado. Não é só isso, não. Ela caracteriza o fluxo gasoso. Isso é muito importante. Por quê? Eu vou trazer aqui exemplos. Ela traz variáveis como vazão da chaminé ou do duto, velocidade, umidade, temperatura, pressão, o conjunto de poluentes que a gente escolher ali ou de substâncias, ela vai trazer as concentrações desses diferentes poluentes. Então, quanto é que tem de dióxido de enxofre, de material particulado, de ácido clorídrico, enfim, no final das contas, o gestor ambiental ele vai ter à frente dele um raio-x da sua chaminé. Então, ele de posse ou ela de posse daqueles resultados pode tomar várias decisões, né? Vai auxiliar ele de várias formas, né? Que aí ele pode, por exemplo, sugerir a troca de um combustível para um combustível melhor e pode até avaliar a eficiência desses diferentes tipos de combustíveis com a amostragem isocinética. Se um é melhor, outro é mais econômico,
melhor do ponto de vista de otimização do próprio processo, né? Exatamente. A implantação ou a troca também de equipamentos de abatimento de poluentes também. Então, eu estou usando o tipo de abatimento, será que esse outro não é melhor? O dimensionamento desse equipamento também, será que ele está subdimensionado ou superdimensionado? Né? E até a mudança da forma de operar, a forma de tratar o processo, né? Será que tem alguma coisa no meu fluxo de processo que está prejudicando lá as minhas emissões? Então, quando eu faço análise isocinética, amostragem isocinética, nesses diferentes cenários, então traz para mim também essas diferentes realidades e diferentes decisões que eu posso tomar. Então, cara, assim... Eu acho... Ainda, licença aí, Divano, ainda subsidia, se você tiver com esses resultados na mão, fazer uma modelagem matemática para saber onde é que aqueles poluentes estão atingindo, né, na região. Isso também é muito importante. Perfeito, Thiago, porque se chegar, por exemplo, para um estudo de dispersão e disser assim, for um outro procedimento que diga, tem 10 miligramas por metro cúbico de material particulado, não dá para fazer a modelagem, porque a modelagem... ela trabalha, a gente vai falar também sobre isso aqui, ela trabalha com as variáveis da fonte de emissão, então vazão, temperatura, a velocidade, diâmetro e concentração, taxa de emissão, então tudo isso a gente só consegue visualizar numa amostragem isocinética. Isso Gostei é muito importante. Esse assunto aí. Tô vendo que a gente vai fazer uns 4, 5 podcasts, uma série só para falar da isocinética, principalmente por causa de 2 pontos aqui, que eu acho que a gente pode até separá-los e falar de maneira um pouco mais detalhada cada um deles, que eu acho importante a gente destacar o papel do técnico, da empresa que está fazendo e dos resultados que essa amostragem isocinética ela pode trazer. Mas isso só daqui a pouco, depois do break, viu? Vem com a gente. Voltamos com o nosso Ambicast, o podcast da Ambimed. Minha gente, comenta aqui embaixo que eu tô com a ideia para lançar para esses caras aqui, ó. Eu tô com a ideia aqui. Eu acho que a gente devia chamar esse negócio aqui de Ambiflow, porque assim, a conversa tá tão legal aqui, é um bate-papo, é uma coisa mais... a gente traz a ideia técnica muito forte, a gente traz informação de qualidade para vocês, mas de uma forma bem tranquila. Então, olha só, tá aí. Gostou da ideia? Comenta aqui, né? Me ajuda aqui para esse negócio aqui andar, viu? Ambiflow. Vamos com a gente Maurício, aqui. Esse lance muito técnico assim, né? É importante que a gente bata um papo mesmo sobre isso, porque o objetivo é justamente a gente tirar essa cortina de fumaça e fazer com que esse conhecimento fique acessível a todas as pessoas, né? Sejam gestores, estudantes, enfim, professores, parceiros nossos que trabalham com isso também. Nós temos uma experiência aí de mais de 12 anos subindo chaminé e fazendo esse tipo de amostragem. E tem coisas que, obviamente, demorou muito tempo pra gente descobrir. Claro. Então é por isso que nesse papo aqui fica fácil da gente colocar na mesa aí essa experiência. Então, eu até fico imaginando, já que você comentou sobre isso, Edvan, é um negócio interessante, porque eu fico imaginando o gestor ambiental, né? Então, assim, como administrador, que eu vivo dizendo aqui, né? Que eu sou super corporativista aqui para falar do gestor ambiental, da importância que o gestor de uma pasta ambiental ele carrega nas costas, né? E eu fico imaginando também porque quanto mais informação esse gestor ambiental tiver, melhor ele vai gerir a própria pasta, né? Até do ponto de vista administrativo da coisa, não é? Eu ouvi uma frase ontem, eu li, na verdade, que o diabo adora gente mal informada. O negócio é sério, né? Tá vendo? Então, quanto mais informação a gente trouxer, né, para as pessoas que estão aí na batalha de todo dia, a gente sabe, a gente tá aí na correria, né, minha gente? O fluxo de informação gigantesca, então assim, as pessoas precisam realmente ter conteúdos como o nosso aqui, né, nesse nosso bate-papo, para falar, por exemplo, de amostragem isocinética, né, um dos carro-chefes aí da Ambimed. E aí a gente tá falando aqui sobre a amostragem em si, sobre a importância das pessoas, sobre a importância da parte técnica, né? E aí eu queria saber, assim, pra gente entrar nesse nosso segundo bloco, como é que a gente faz para avaliar se a amostragem isocinética foi realmente boa? Maurício, é importante a gente ressaltar que não existe um curso técnico
de amostragem isocinética. Ainda, né? Ainda não. Rapaz, eu vou fazer já vou fazer outro desafio aqui. Já vou fazer outro desafio de negócio, isso aí, cara. Mas assim, e sem medo de errar, Tiago, também, nem no curso técnico, nós somos técnicos da escola técnica e engenheiros, nem na universidade, na academia, a gente vê praticamente absolutamente nada desse tipo de amostragem. Algo muito superficial, né? Sim, exatamente. Sim. Obviamente que os conceitos que a gente aprende na universidade, na escola técnica, fazem com que a gente entenda e execute esse tipo de procedimento, né? Mas a amostragem isocinética, né, Deixa eu ter que cortar, qual foi a pergunta mesmo? Como avaliar a amostragem, se ela foi bem executada? Beleza, dá esse corta aí, viu, Risto? Então, Maurício, a pergunta que você fez, assim, de como avaliar se a amostragem ela foi bem executada ou não, a gente tem várias formas, mas assim, eu vou traçar aqui alguns pontos, o Tiago até já trouxe muito bem algumas coisas, que vão parecer ser bem triviais assim, mas que são coisas básicas que infelizmente, tem gente no mercado, tem gente executando coisas que não é amostragem isocinética, dizendo que é. Então, por exemplo, a primeira coisa é que o equipamento, o coletor isocinético de poluentes atmosféricos, ele é um cara muito específico. Ele não é qualquer tipo de equipamento. Não é equipamento que a gente leva nas costas, por exemplo, numa mochila. Então, ele tem uma caixa de controle, uma bomba. Para quem está no YouTube, a gente vai colocar aí a imagem do equipamento. Então, se você está no Spotify, você vem para o YouTube que você vai ver aqui a imagem. Aí. Mas ele tem uma caixa de controle, uma bomba, uma sonda, como o Tiago também falou, uma sonda que precisa percorrer toda a seção transversal da chaminé. Então, por exemplo, eu tenho uma chaminé de 2,5 metros. Eu preciso ter uma sonda de pelo menos 2,5 metros para que ela percorra toda a seção transversal. Amostras também, então filtros, soluções químicas, produtos químicos que vão absorver aquele poluente. Então, isso são coisas triviais que você tem que avaliar. E, obviamente, que eu estou falando aqui, não dá para a gente ler um checklist da coisa, mas você pede um checklist do equipamento e dos materiais. E ali você já vai perceber se aquela empresa ou aqueles profissionais estão com coletores isocinéticos de poluentes atmosféricos. Outra coisa muito importante também, o Tiago também já colocou, eu vou revisitar aqui, é o tempo de amostragem, né? A maioria das amostragens isocinéticas, elas são realizadas com um tempo de 1 hora, né? 1 hora por amostragem. Tem amostragens que são 3 horas de coleta, e tem amostragens que são 2 horas. Enfim, vai variar. Mas no mínimo 1 hora. E geralmente as normas, a legislação e os procedimentos orientam a fazer o procedimento em triplicata. Então vamos lá. Se eu estou contratando, ou estou avaliando, ou estou observando uma equipe que está realizando amostragem isocinética, eu vou fazer material particulado na chaminé. Eu preciso fazer 3 horas de amostragem, no mínimo. Entre 1 hora e outra, eu tenho a troca do material e a limpeza do equipamento. Perfeito. Então, de cara, aí a turma vai subir na chaminé, vai instalar o equipamento, fazer todos os testes pré-isocinética, que a gente precisa fazer alguns testes para iniciar o procedimento, coletar as 3 horas e ainda trocar. Então, de cara aí, a gente tem aí 1 dia de trabalho, né? Na melhor das hipóteses, se o equipamento já estiver lá em cima, a gente pode fazer em menos de 1 dia um grupo de parâmetros em triplicata. Então, tem que ficar muito de olho nesse tempo. Isso a gente observa num documento chamado PMEA, que é o Plano de Monitoramento de Emissões Atmosféricas. Então, a empresa que vai prestar esse serviço tem que te enviar antes do monitoramento um plano com um cronograma dizendo, tal dia eu vou fazer tal parâmetro, tal dia eu vou fazer outro parâmetro. E ali você vai checando a evolução daquele trabalho. É no mínimo aquilo. Né? No mínimo aquilo, a gente sabe, né, Tiago, que existem várias intercorrências, chove, o processo para, o equipamento pode dar algum problema que a gente precisa de manutenção e que esse período se prolonga, né? Então o tempo é outra coisa muito importante. Agora tem uma outra coisa, quando você recebe o relatório da amostragem isocinética ou até durante a amostragem mesmo, nas planilhas de campo você pode avaliar isso da tua equipe, a isocinética da amostragem. Existe um parâmetro dentro dos cálculos chamado isocinética da amostragem, que é o que diz se a amostragem foi isocinética ou não. Perfeito. Para validar. Exatamente. Sim. É um cálculo feito compondo várias variáveis que vai
trazer esse número. E esse número ele tem que estar entre 100% mais ou menos 10, ou seja, de 90 até a 110. 110. Perfeito. Então, a variação desse número é muito importante, porque aí ele já checa outras coisas, já garante. E se tiver, ao fim da coleta, você avaliou lá e bateu dentro desse range, isso tá trazendo pra gente que a amostragem foi feita de forma correta, tá? Então esses são alguns pontos, Thiago. Não sei se você traz Thiago, e as pessoas? A equipe? Rapidinho aí, Maurício, antes de falar da equipe das pessoas, uma coisa importante pra gente falar são as resoluções CONAMA, né, que subsidiam também as amostragens isocinéticas, entendeu? Então, quer dizer, a amostragem isocinética, ela não vem do nada, não vem só da ABNT. O CONAMA também indica esses tipos de monitoramentos, inclusive com limites, né? Os limites da maioria, vou dizer assim, das fontes de emissão, vem através do CONAMA. Quando não tem aqui esse limite, a gente vai buscar fora. Mas, normalmente, a gente utiliza o CONAMA para subsidiar isso, os parâmetros, os limites de cada tipo de processo, e a gente utiliza a amostragem isocinética para realizar os monitoramentos através do CONAMA. Show. E indica a ABNT. É uma corda de caranguejo aí, como a gente chama aqui. Voltando lá na pergunta que você fez, né? E as pessoas? As pessoas, elas devem provavelmente ser técnicos ou muito bem treinados. Conhecer a legislação, que você acabou de dizer? O mínimo, né, Thiago? Como o Divando falou, hoje não existe um curso técnico de amostragem. Ainda não existe. Vamos ver esse negócio aí. Mas as pessoas bem treinadas em cima dos procedimentos, elas conseguem realizar os monitoramentos. Porém, esse treinamento tem que ser realizado através de pessoas que conheçam o monitoramento e que tenham experiência no assunto. Hoje a gente pode dizer que tem 12 anos de Ambimet, mas tem um pouco mais tempo de amostragem isocinética. A gente tem em média uns 15 anos aí de monitoramentos e conhece muito bem. Então, engenheiros, técnicos, tem que estar todo mundo alinhado e saber realmente o que está fazendo. Para fazer o monitoramento isocinético tem uma série de cálculos. E hoje a gente tem uma facilidade de levar um computador, de ter as planilhas no Excel e esses cálculos eles são condensados. Mas a equipe ela tem que ser muito bem composta por técnicos e engenheiros ou subsidiadas por isso, entendeu? Então, uma pessoa treinada hoje, ela pode se dizer técnico de amostragem ou operador de amostragem, mas que por trás tem sempre um técnico muito experiente ou um engenheiro muito experiente para subsidiar isso, né? Hoje a gente já passou por muitas coisas e hoje a gente já tem esse, vamos dizer assim, esse drible aí em alguns percalços que acontecem com relação a tempo, com relação a amostragens. Por exemplo, a gente pode estar realizando um monitoramento e começar a chover. E aí, choveu. A gente tem um técnico lá numa altura de 30, 40 metros, o equipamento todo energizado e choveu. A gente precisa parar a amostragem, esse técnico desce com as pessoas, porque não tem condições de realizar o monitoramento aqui. Energia com chuva... melhor não, né? Não se mistura, né? E aí, com base nisso, a gente já faz o quê? Leva uma amostra extra. Ou mais, né? Amostras extras. Normalmente a gente já tem branco de campo. Então a gente tem que se resguardar dessas coisas que acontecem no campo. E para isso a gente treina muito bem os operadores, né? Então as pessoas têm que estar com apoio técnico muito bom e normalmente acompanhada de uma pessoa com bastante experiência no assunto. Porque são trabalhos normalmente em altura. E aí a gente tem o respaldo da NBR ou da NR35, que são treinamentos para altura, né? Então a gente treina esse operador, essa pessoa para subir de uma forma segura, cinto de segurança, e tem que ter uma pessoa sempre olhando. Enfim, tem um treinamento para que essa pessoa suba da melhor forma. Então, ela opere o equipamento da melhor forma. A gente normalmente chama esse operador de amostragem da tropa de elite, porque tem que ir com um equipamento muito pesado, subir, e na hora de fazer o monitoramento ele tem que pensar como engenheiro, então tem que ser aquele sniper, né? Na hora de atirar tem que estar bem tranquilo, atirar no alvo, então o cara tem que ser muito bom, mas para tirar o cansaço, porque cansa realmente, é um monitoramento que é cansativo.
porque exige muito do físico, mas na hora de realizar o monitoramento ele tem que estar concentrado no que está fazendo. Às vezes é atrapalhado ali por alguém que vem perguntar alguma coisa, mas o foco realmente tem que ser no monitoramento, porque qualquer divergência durante o monitoramento pode causar um prejuízo na amostragem, entendeu? Então o gestor ambiental ele fica tranquilo quando vê contrata uma empresa que já tem uma estrutura, que contrata uma empresa que as pessoas já têm a experiência suficiente. A gente já falou isso também em outros podcasts, né? Isso impede que as pessoas que estão começando agora façam um bom trabalho? Não, né? Não. A pessoa pode fazer um bom trabalho, mas claro que quanto mais experiência, quanto mais problemas a gente já passou, né, Tiago? Quanto mais a gente conseguiu resolver, e mais experiência realmente, melhor vai ser o monitoramento. É bom a gente deixar claro, a amostragem isocinética, ela precisa de uma habilidade de quem está operando o equipamento. Por quê? Porque tem muita coisa que é decidido na hora e que é setado pelo técnico. Então, essa história do ISO igual velocidade, a mesma velocidade da chaminé, é a mesma velocidade que está sendo coletada, isso é setado por o técnico, abrindo ou fechando uma válvula na hora, de forma muito dinâmica no equipamento. Perfeito. Então, primeiro que ele tem que tomar a decisão de se ele vai realmente abrir ou fechar ali, em função dos indicadores que ele está olhando, e depois ele tem que ter essa habilidade de estar fazendo esse tipo de operação lá no campo, certo? Então, esse pilar técnico, ele é muito importante. Antigamente, Thiago, a gente via mais, hoje a gente está vendo menos, mas nós víamos equipes fazendo amostragem isocinética com papel e calculadora. Eu já tem gente com calculadora de celular. Isso também é algo hoje totalmente inadmissível. Porque quem está no YouTube, quem está no Spotify, a gente dá um pulo no YouTube para ver. Eu vou colocar aqui também, a gente vai colocar a imagem dos cálculos que existem numa amostragem isocinética. É humanamente meio que impossível você fazer uma amostragem sem uma planilha, sem um notebook, né? E aí eu vou dizer assim, hoje é possível que a gente crie um processo fechado, bem arrumadinho, para que alguém que não tenha um conhecimento técnico acadêmico consiga executar ali no campo aquilo ali, sendo que tem que ser muito bem supervisionado aquilo por um técnico, ou por alguém prioritariamente no campo, também supervisionando isso, ou alguém que receba essas garantias da qualidade da amostragem em tempo real e consiga garantir isso, sabe? Então, esse pilar técnico é muito importante e essa habilidade. Quem faz a amostragem isocinética tem que ter perfil para isso. Tá, não é qualquer um não, né? Carinho, não é... O Thiago falou bem, é tropa de elite, é o BOP, velho. Não tem como. É você chegar ali num chão de fábrica, que a gente brinca que tá longe de ser o pedacinho do céu, porque lá tem pó, tem vibração, tem calor, tem raio, tem EPI, tem uma série de altura. Né? E você tem que subir aquele equipamento numa talha elétrica, ou numa corda na mão livre, ou numa rodana, no que for. Depois você chega exausto fisicamente ali, com o equipamento montado a 30, 40, até 90 metros, né, de altura, a gente encontra a chaminé com altura dessa, e você tem que executar um procedimento estritamente técnico. E além disso, ainda manusear o equipamento. Cara, tem tanta coisa que pode dar errado que se o cara não tiver perfil, se o cara não tiver seguro do que tá fazendo, ele pode chegar lá e simplesmente negligenciar ou não tá bem com a coisa, não raciocinar bem, não executar bem. Tá? Então esse pilar técnico é muito importante e o gestor ambiental que está contratando a equipe e que é corresponsável precisa ter uma atenção redobrada com relação às questões de segurança. Né? Tem que ser alguém com habilidade de trabalhar em altura. A gente, no processo seletivo dessas pessoas, aí depois, Divano, eu também fui a minha primeira vez para uma chaminé. Todo mundo que vai ser amostrador vai ter que ir a primeira vez e subir uma chaminé. E é inesquecível, né, Divano? A gente pode trazer um exemplo aqui. Tem muita história para contar. Mas, cara, isso é muito perigoso, porque é um trabalho em altura, um trabalho de risco. Então, hoje nós temos a NR35, que a pessoa precisa estar treinada e precisa, além de treinada, precisa executar todos os requisitos que diz ali na norma. Então, tem que ser uma pessoa que use os EPIs, que faça zelo por isso, que faça zelo pela equipe também, que tenha a habilidade de abrir o que a gente chama de permissão de trabalho e análise preliminar de risco. O que é isso?
antes de executar a amostragem, nós vamos avaliar os riscos. Será se o guarda-corpo está enferrujado? Será se tem risco de queda? Será se vai chover ou não? Né? Então, esses riscos eles são avaliados. Eu estou bem fisicamente, estou bem mentalmente. Por exemplo, uma pessoa que está com febre, uma pessoa... Se não dormiu bem. Tá com a dor na coluna, tá com o tornozelo doendo. Pô, um cara desse não pode subir numa chaminé de 30, 40 metros, tem um risco muito alto, né? Então, essas coisas, veja, que não é só a questão técnica, a questão de segurança também. O gestor ambiental e a equipe tem que ter muito cuidado, né, Tiago? A gente já viu muita coisa ruim acontecendo por conta da falta de zelo com essas coisas. Então, é muito importante que a gente tenha esse perfil desse cara que executa. Uma outra coisa para salientar aqui com relação a esse tipo de amostragem isocinética é falar um pouquinho do equipamento. Esse equipamento tem que ser calibrado. E os equipamentos normalmente são calibrados anualmente. Perfeito. E cada ponto do equipamento ele recebe um tipo de calibração. Não só calibra a caixa de controle porque ali é o controle. Dentro da caixa de controle a gente tem alguns pontos de calibração. Na sonda a gente tem calibração, caixa quente, caixa fria, enfim. Todos os pontos do equipamento eles são calibrados. Hoje a gente recebe um book do nosso fornecedor de calibração, informando todas as calibrações, e aqui a gente tem um respaldo da qualidade, né, para saber se aqueles pontos estão aptos a realmente participar, ou aquele equipamento pode realmente estar em campo realizando os monitoramentos, ou tem que fazer a troca, enfim. A qualidade analisa esses pontos com relação à estatística, né, dos pontos das variáveis. É importante saber que a realizar os monitoramentos isocinéticos, o equipamento também tem que estar calibrado. Então, tem uma série de requisitos aí para a gente ficar atento para quando for o gestor ambiental que a gente está tentando ajudar aqui, observar isso também. Olha se o equipamento é calibrado, olha se a equipe é composta por pessoas técnicas ou sabem pelo menos o que está fazendo, e tem esse subsídio administrativo aí. É interessante isso, né? Porque a própria grade da qualidade orienta que o fornecedor da calibração, né? A empresa que vai calibrar também cumpra com os requisitos para que a gente tenha cada vez mais confiança no equipamento, né, Tiago? Exatamente. Hoje o nosso fornecedor é o Vicente, que participou aqui do nosso podcast, através da empresa dele, que é Equipo. E hoje eles são certificados ISO 17025 através do Inmetro. Então, os nossos equipamentos hoje são calibrados com empresas certificadas também. Perfeito. Então, quer dizer, a garantia da qualidade também tem que estar no nosso fornecedor. Perfeito. E isso também é avaliado, né? Com relação aos monitoramentos. E aí, então, assim, já que a gente falou tanto aqui sobre a importância da experiência, e você já tem uns quilômetros rodados aí nessa estrada já, né, minha gente? Rapaz, um bocado, né? O Edivando falou um pouco mais anteriormente, né? Um pouco mais cedo, sobre as decisões que podem ser tomadas a partir dos resultados. E aí, assim, será que a gente consegue trazer algumas coisas práticas aqui e exemplos que vocês devem ter aí de decisões que foram tomadas, de como efetivamente o gestor ambiental foi ajudado, a empresa em si, a indústria, né, teve um benefício por ter feito uma boa amostragem isocinética? Sim, Maurício, perfeitamente. E olha só, existe um exemplo emblemático, né? E que inclusive é um exemplo bem genérico, que é a troca do combustível. Perfeito. Do processo de coprocessamento de resíduos na produção de cimento, de formas de clinker para produzir cimento. Okay. Então, naturalmente, o combustível mais usado para esse processo é o coque, né? Okay. Coque vem do petróleo, mas aí você pode, a legislação ela permite você usar outros tipos de combustíveis para coprocessar, porque nesse forno esse bicho é um monstro, ele aceita muita coisa. Sendo que para você fazer a troca desse combustível, essa alternativa, você precisa passar por um processo que é muito longo, mas eu vou dizer um fragmento de processo chamado de teste de queima. Okay. E esse teste de queima é realizado com amostragens isocinéticas. São várias, porque são vários parâmetros que a legislação ela coloca. Então, por exemplo, uma fábrica de cimento que deseja, por exemplo, receber
Bagaço de cana, que tem bastante, né? Biomassa, exatamente. Chorume, porque o chorume ele pode fazer um blend com areia ou com outro tipo de material. O pneu, a borracha do pneu que tem um poder calorífico muito bom e agrega valor ao clinker. Então, para você decidir que tipo de resíduo você vai colocar ali no teu processo, a amostragem isocinética ela vai trazer esse respaldo, vai trazer esse resultado para você, porque lá na chaminé você vai ver como é que se comporta, que mudanças você tem nas emissões do seu fluxo. Isso eu estou trazendo um exemplo que a gente está olhando com o objetivo diretamente os indicadores ambientais, né? Então eu estou trocando combustível, claro que a gente também olha para o processo, mas eu estou vendo se aquilo vai prejudicar ou não o meio ambiente em função dos limites. Outro exemplo também no processo. Existe um cliente que ele está pleiteando a troca de um produto químico para absorver uma determinada substância no processo dele. E para isso ele já utiliza, por exemplo, ele utiliza cal. Ele está querendo trocar por bicarbonato de sódio. Então ele utiliza cal há muito tempo e ele não sabe quanto vem do processo dele de determinadas substâncias, sobretudo dos ácidos, do enxofre e do ácido clorídrico. E aí, para que ele faça essa troca e para que a empresa projete bem a reforma do equipamento dele para o uso do bicarbonato de sódio, ele precisa entender como é que esse fluxo está sendo, caracterizar esse fluxo antes do equipamento dele. Então, a amostragem isocinética vai trazer essas respostas também. E ele vai ter uma economia absurda a médio e longo prazo, e uma melhora também de eficiência de processo em função da troca dessa substância. Então a amostragem isocinética vai dizer, a vazão nesse duto, na entrada do equipamento, o valor é X, a velocidade é tanto, a umidade é tanto, a concentração de ácido clorídrico é tanto, a concentração de dióxido de enxofre, de trióxido de enxofre é tanto. Então isso vai subsidiar a equipe que vai... a gente participou da reunião, né, Tiago? E a turma falou o seguinte: Edivando, a amostragem isocinética é o coração do projeto. Interessantíssimo. Tipo assim, Maurício, um exemplo é o seguinte: um médico ele não pode fazer uma cirurgia num paciente se ele não tiver os exames antes. Você vai passar por uma cirurgia, por exemplo. Estou dizendo você não um exemplo, porque você não passa, nem você, tá? Fé em Deus. O diagnóstico em si. Isso, então o cara vai passar os exames ali, né, Tiago? Uma cirurgia, Tiago tem conhecimento disso aí também, uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Então tem que passar uma bateria de exames para que o médico, na hora que for lá fazer o procedimento do paciente, saiba como é que estão os indicadores dele ali. A mesma coisa no equipamento de uma indústria. Para você abrir, reformar, trocar um combustível, sugerir uma coisa, você precisa entender como é que estão os indicadores ali do processo. Então, esses são exemplos clássicos, assim, de como, além de tantos outros, né, mas de como que a amostragem isocinética pode auxiliar a gestão ambiental. Muito bem, rapaz. É uma aula aqui com esses meninos. Ó, vocês estão prestando atenção aí, né? Então, vamos aqui. Pra gente encerrar, vamos se divertir aqui, falar um pouquinho das histórias aqui. O que tem o que vocês podem trazer pra gente? Que às vezes a gente tem pessoas começando agora na carreira, né? O que vocês já passaram aí que vocês queriam trazer nesses anos de amostragem aí? Interessante, até como incentivo para as pessoas conhecerem mais, né, o trabalho da amostragem isocinética. Traz um pouquinho da experiência de vocês. Maurício... Tem história pra contar, que história eu sei que tem pra contar. Eu vou trazer uma, eu acho que talvez seja mais emblemática, né, Tiago? A importância de você visitar as fontes antes de fazer a amostragem isocinética ou pedir registros fotográficos. Inclusive, a gente vai fazer um trabalho agora e o cliente sugeriu fazer um tour virtual. Veja só, esse lance da pandemia, o cara vai botar uma câmera no capacete e vai fazer um tour pra gente visitar a fonte, porque é distante, enfim. Nós não fizemos isso no início e a gente teve uma surpresa desagradável, né, Tiago? Nós estávamos montando o orçamento de uma indústria que pediu pra gente o serviço e falamos com alguns parceiros próximos que já tinham visto o processo e o cara disse, lá é chaminé de padaria. Chaminé de padaria que é chaminé baixinha, né? Sim. O cara não conhecia do processo e veio dizer pra gente que era chaminé de padaria. E aí nós saímos de Alagoas até o sul da Bahia
né, Tiago? E também o amostrador tem dessas coisas, a gente vai levando biscoito no carro, porque a viagem tem que render pra gente chegar no prazo lá. Cara, quando a gente chegou lá, a menor chaminé que tinha 40 metros de altura. Vige meu pai eterno. E aí deu vontade de chorar na hora que a gente pisou da fábrica, meu amigo. Eu olhei pro Tiago, o Tiago olhou pra mim, isso era uma véspera de Natal, assim, tinha uns 15 dias pro dia 24 de dezembro. Isso. A gente tava muito longe de casa e o desafio tava ali na nossa frente. A sorte, obviamente, que a gente andava com equipamento para qualquer tipo de chaminé, porque a gente podia ter algum tipo de imprevisto, Sim. só que a gente não imaginava que ia ter tanto imprevisto, né? E eram 15 chaminés e todas as chaminés tinham 40, 50, 60 metros de altura mesmo. E assim, foi um monitoramento bem desafiador. Eu lembro que a gente subia na chaminé, né, Tiago? Chegava no hotel e quando a gente acordava no outro dia, era como se tivéssemos ido pra academia e tava doendo tudo. E aí a gente passava um gelol, descansava um pouco ali pra ficar apto pra poder continuar com a amostragem. Foi um grande desafio assim, e de lá pra cá a gente nunca mais esqueceu. Meu amigo, manda a foto dessa chaminé pra gente se preparar aqui. Como é que a gente vai? Tem uma outra história, né, que eu tava... A gente já tava com um colaborador, né? Eu tava com esse colaborador, a gente tava fazendo monitoramento, eu e ele. E aí a gente foi pra um lugar que era muito exposto a pó. Tinha muito pó e tal, e a gente fazendo monitoramento e tal. E assim... eu gostava muito de ficar todo limpinho, né? Quando eu vi aquele lugar, eu disse, putz, e agora vou ter que me sujar. E aí eu me jogava mesmo. E aí eu tava todo daquele jeito, né? De pó, da cabeça aos pés, todo sujo. E fazendo monitoramento e tal. A gente terminou, colocou o equipamento no carro. Quando a gente tava se preparando para sair, a gestora ambiental, junto com o gerente da fábrica e mais 3 consultores. Vamos aqui para uma reunião? Eita! E eu todos... Só a bola do olho branco. todo sujo. Olhei assim, cara, eu não tô em muita condição. Aí ele, não, entra aí no carro, tá? Entra no carro ainda. Entra no carro, entrei no carro, fui pra reunião. Desculpa aí, quando eu tirei o capacete que botei na mesa... Sujou a mesa inteira do povo. No início do trabalho, eu chegava com fardamento em casa, a minha mãe perguntava: ô meu filho, é meio ambiente ou é servente de pedreiro? Porque realmente existem alguns processos que não tem como. Naturalmente o negócio é sujo, a gente precisa executar porque tá ali levando informações para que aquilo mude, aquela realidade mude. Então a gente tem que entrar mesmo no problema. Minha gente, vamos marcar aqui um Ambiflow aqui, ó. Já tô lançando um novo produto aqui do nosso canal pra gente falar só dessas intempéries aí que acontecem aí no monitoramento ambiental, que são coisas extremamente importantes para quem está começando. Às vezes as pessoas acham que tudo são flores, né? A gente vê aí 12 anos já de estrada, mas a gente tem um monte de história aí para contar. E aí, vocês que estão aqui no YouTube, não esqueçam, olha só, ativa o sininho para o YouTube lembrar todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo. Curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no nosso canal, lembrando, muito importante aí, para ajudar a gente continuar aqui a levar conhecimento. E muito obrigado, minha gente, considerações finais. Pô, Maurício, obrigado, cara. Pra gente é um prazer falar sobre um procedimento maravilhoso que eu posso dizer assim, que me alavancou na minha carreira de técnico em química e de engenheiro ambiental. Então, hoje a gente vive isso no dia a dia. Temos uma equipe de pessoas também apaixonadas que vivem isso nos seus dia a dia. E, cara, muito obrigado mesmo, mais uma vez, ao Tiago, a você e a turma que acompanhou a gente até aqui. Vamos pro próximo, vai ter muita coisa boa. Valeu, só agradecer também. Vamos lá, vamos pra frente, vamos pro próximo. É isso aí. Então, ó, fica esperto que já tem mais. Vem com a gente.